O Botafogo teve apenas 2 finalizações a gol. Apenas 2. Então, assim, claro, o Racing se fechou, joga com 6 volantes atrás ali na hora que tá segurando o jogo, que até o atacante vai pra dentro da área pra tirar a bola. Mas o Botafogo tem que achar, né, um time campeão da Libertadores, claro, que desmontou inteiro, sem técnico e tudo mais. É um time muito complicado de jogar, muita coisa acontecendo, uma transição muito brusca, num momento, assim, muito curto de tempo. Então tem que dar um jeito de se arrumar. Mas era esperado. Não achei, talvez, que o Botafogo fosse perder de 2-0 na volta. Achei que o Racing ia segurar 0-0, mas ainda conseguiu 2 golaços ainda, né? Os 2 gols do Racing foram 2 golaços. E jogou aí... indo pra cima desde o começo, né? Não foi aquele jogo pra segurar resultado, não. Não, e aí a hora que fez o primeiro, viu que tinha chance de fazer o segundo, e aí não tinha muito o que fazer mais pro Botafogo, mas era esperado. Era esperado que fosse perder os 2 jogos pelo momento que tá passando o Botafogo. Pois é, um momento bem complicado, e isso pode entrar até, só antes do Lanza falar rapidinho, aquela coisa do pessoal falar assim, porque SAF é a solução, tem que ser SAF pra arrumar, se não for SAF não tem jeito. Mas às vezes a SAF pode ter dessas, né? O cara é dono de mais de um time, contrata um jogador, joga um tempinho aqui, depois já sai, depois quebra o esquema. SAF tem essas coisas também. É só a gente parar pra analisar o que o Textor tinha que estar fazendo com o Botafogo pra ajustar a questão financeira do Lyon. Exato. Né? O Lyon que tá em crise lá na França e o Botafogo que tava tendo que... Saiu notícia, né? Que o Botafogo tava tendo que vender jogador aqui pra poder pagar as dívidas do Lyon lá na França. Então eu também, com questão de SAF, eu tenho... Não quer dizer que se é SAF, quer dizer que vai dar certo, né? Tem que ser muito bem estudado. Eu tenho muita divergência de opinião sobre a SAF, porque ao mesmo tempo que você tem... exemplos de que funciona muito bem, por exemplo, você tem algumas no interior que dão muito certo aqui no interior do estado de São Paulo, ou até fora, mundo afora aí, mas é muito complicado, você tem que saber muito, você tem que ter um cara muito centrado no projeto, senão o projeto começa a desandar e aí... Exatamente. E aí, Lanza, você ia falar? Não, eu quero falar uma outra coisa sobre o Botafogo, mas o que o Giovanni estava falando, SAF não é solução. Não é questão de vai dar certo 100%. É simples. SAF que não der certo, time quebra. Exatamente. É isso. Se não for bem gerido, se não for bem administrado, quebra. Vide o que a 777 fez com o Vasco, gente. Perfeito. O Vasco tá numa pindaíba gigantesca. Eu tenho sérios questionamentos em relação ao John Textor, porque eu comentei já no ano passado sobre algumas manobras que ele estava utilizando o Botafogo para ajudar o Lyon e vice-versa. E usou mais uma vez desse expediente, o Botafogo vai sofrendo agora. Só que no meio do ano o contrário também acontece. Você pode esperar que vai vir jogador do Lyon para cá, para acalmar as coisas aqui e principalmente para o Botafogo ter a disputa do Super Mundial. Então é uma maneira de gerir que eu tenho minhas dúvidas. Mas o cara é o dono, não tem muito o que falar, né?